Recebi muitas mensagens perguntando como é que cultiva a famosa orquídea que floresce de ponta cabeça. No caso, a gente está falando aqui das estanhópias. Então, o vídeo de hoje é exclusivo para a gente falar sobre o cultivo dessa planta que é diferente, mas ela tem alguns detalhes importantíssimos que, se você não seguir, o cultivo não vai dar certo. À medida que eu for conversando com vocês, usem os comentários para deixar as suas dúvidas. Eu posso escolher algumas depois para responder em vídeo e vou mostrar para vocês algumas variedades de estanhope que nós temos no catálogo. Primeiro de tudo, a gente tem que tentar replicar as condições que elas têm na natureza. Esse primeiro lote aqui, essa primeira parte da bancada aqui, são estanhópias tigrina. Eu vou deixar aí na tela a floração dela para vocês verem. É uma das mais comuns, mas também uma das mais bonitas. A estanhópia tigrina, assim como as outras estanhópias, são plantas que gostam de um clima bem quente e com a umidade bastante alta. Aqui, por exemplo, onde eu moro, não é tão quente. A gente está na região da Serra do Mar aqui de São Paulo. Efetivamente, ela não tem um crescimento tão bom quanto você vai ter aí na tua casa se você mora porventura no norte, no nordeste. Elas crescem e florescem até mais rápido do que no sul e no sudeste. Dá para cultivar aqui também, mas geralmente em climas mais quentes ela se destaca. Muitas dessas plantas são amazônicas, então a gente tem que considerar que elas estão em local de clima muito quente e com a umidade bastante alta. E a umidade é uma coisa que você consegue fornecer com facilidade. Uma curiosidade antes da gente ir para a próxima variedade de estanhópia é que ela muitas vezes não só floresce pela lateral, mas ela também brota bastante pela lateral do vaso. Por isso é muito importante a gente conseguir manter ela num cultivo como um vaso desse, por exemplo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Aqui nessa parte do varal, a gente tem a variedade Tigrina nigroviolácea. Ela é uma variedade mais escura da tigrina que eu mostrei agora há pouco. Esse tipo de vaso é muito importante, como eu falei para vocês, ela solta raízes para fora do vaso, ela solta bulbos também para fora do vaso, e a floração dessa planta, ao contrário da grande maioria que sai para cima ou aqui no topo do bulbo, ela não, ela vai sair geralmente pelas laterais ou por baixo do vaso. Então é importante você cultivar ela num cachepô. Você pode também usar um vaso comum, só que furar ele com ferro quente para economizar uma grana, você tem essa opção também. Cachepôs de madeira, plantar direto na madeira em tronco de árvore, dá super certo para essa variedade. Aqui dá para a gente ilustrar bem. Essa daqui é a Estanhópia oculata. Olha a quantidade de bulbos que ela acabou soltando pelas laterais do vaso, gente, tá vendo? Então, ela gosta bastante desse cultivo, ela precisa das raízes sempre aeradas. Essa variedade oculata já tem essa floração diferente que está aí na tela. Você pode acabar usando nessa planta dois tipos de adubações diferentes. Você pode usar adubos orgânicos? Pode, você vai colocar em cima do vaso, mas é uma ótima oportunidade de você usar adubos foliares. Como ela é uma planta que tem folhas bem robustas, bem largas, a área de absorção de nutrientes é maior também. Lembra sempre que a parte de cima da folha é onde geralmente ela tem muitas células para captar a luz e fazer a fotossíntese. E na parte de baixo é onde tem a maior parte das células responsáveis pela alimentação da orquídea. Então, se você tiver a oportunidade de cultivar a sua penduradinha assim, você joga a adubação de baixo para cima, que ela tem uma absorção melhor se falando em adubos líquidos foliares. Já nesse setor aqui, nós temos a variedade gutulata, e aqui eu tenho uma com haste para mostrar para vocês. Ou seja, se ela tivesse num vaso comum, um vaso fechado, essa planta não ia conseguir florescer. Olha a haste dela como saiu bonita aí pela lateral do vaso. Temos aqui mais um exemplo ó, de uma soltando haste pela lateral do vaso. Muitas vezes eu recebo comentários das pessoas falando que tem essa orquídea e nunca floresceu, possivelmente é por conta do vaso inadequado. Se a haste, quando estiver começando a crescer, bater no plástico do vaso, ela acaba abortando a floração. Às vezes a planta tentou florescer e você nem viu. Já aqui nesse setor, nós temos a variedade de cor mais intensa dentre todas que nós temos no catálogo atualmente. Essa daqui é a Estanhópia Tigrina Orange com Embrei Orange. Então ela tem o cruzamento de duas plantas de coloração laranja, de cor forte. Certamente aqui vai dar uma coloração mais intensa do que as outras variedades que eu mostrei para vocês anteriormente. Muitas vezes as pessoas acham que o segredo está na adubação, mas a adubação é só a cereja do bolo para você conseguir um cultivo adequado. Primeiramente, não deixa tomar sol direto. Essas folhagens, embora são grandonas, elas são sensíveis e podem queimar com facilidade.
Observa, se a folha estiver ficando verde claro ou amarelada, pode ser que esteja sol demais para sua estanhópia. Acertou a iluminação? Vamos para a rega. Ela gosta de bastante umidade ambiental. Não significa umidade dentro do vaso. Você vai regar e só regar de novo quando secar por completo. Mas você pode todo dia bater uma água no viveiro, no chão, na parede, no sombrite, para aumentar aquele abafado, aquela umidade que fica na evaporação. É isso que vai incentivar o crescimento e a brotação, também o enraizamento dessas orquídeas. Aliás, essa dica vale para qualquer orquídea. Observa sempre se o seu substrato está em boas condições. Se ele tiver assim, ó, ainda com as madeirinhas visíveis, inteirinho, significa que ele está em bom estado. Se ele começar a desmanchar e ficar com aspecto de terra, já passou da época de replante. Tira esse substrato velho, bota um substrato novo, que isso também pode ajudar bastante no desenvolvimento, principalmente na estanhópia, que a haste acaba saindo por baixo do vaso. Agora, com tudo isso já acertadinho, vai com um adubo foliar de qualidade ou um adubo orgânico, se você preferir, aí vai de acordo com o cultivo de cada um. Eu sempre recomendo adubos que tenham uma maior variedade de nutrientes na composição. O adubo da marca Forte, por exemplo, é excelente em relação à variação de nutrientes que contém na sua formulação. Seguiu essas orientações? É certeza que vai vir uma brotação e uma floração bem bacana na sua estanhópia. Todas essas plantas que eu mostrei para vocês no vídeo de hoje estão disponíveis lá no nosso site. Se você clicar na fotinho da loja que tem aqui e no link que está no nosso perfil, você tem uma categoria lá no nosso site só das estanhópias. Ou se você preferir, você pode acessar maisorquídeas.com.br ou o link que está na descrição desse vídeo. Sem dúvida, são orquídeas que, seguindo essas orientações, são de cultivo muito fácil e se você não tem nenhuma ainda na tua coleção, quando você vê isso aqui em floração, você vai se surpreender. Acesse o nosso site e aproveita!